Pedro, boa noite para quem nos acompanha na turma do bate-bola. Exatamente, o Rodrigo Caetano e o Vitor, goleiro Vitor, ex-goleiro Vitor, São Vitor, punidos por 60 dias pelo STJD. Na verdade, eles tiveram a punição mantida, já que esta pena, Léo Figueiredo, foi aplicada ainda naquele jogo entre Goiás e Atlético, 2-2. Você vai se lembrar, a turma cobrava uma expulsão do Danilo Barcelos, né? Sim. Uma entrada no Guga e o Rodrigo Caetano chiou bastante, também o Vitor, e ambos punidos. Agora, você deve se perguntar, puxa vida, mas e aí? Como é que é punição de dirigente? O que ele pode fazer? O que não pode fazer? Bom, o Rodrigo Caetano vai ter agora que acompanhar, de certa forma, a distância. Ele não poderá exercer a sua função durante 60 dias. Por exemplo, ele não pode estar na delegação. Então, o Atlético vai viajar a Fortaleza, ele não poderá estar com a delegação. Ele vai ter que cumprir essa suspensão já a partir de amanhã. Então, no jogo contra o Fortaleza, o Rodrigo Caetano, em tese, né, é desfalque na delegação do Atlético. O torcedor vai acompanhar o Rodrigo Caetano e o próprio Rodrigo Caetano acompanhando os jogos do Atlético à distância. Ô, Léo, eu tenho as minhas ressalvas ao STJD, sabe? Acho que às vezes querem aparecer muito mais do que o próprio lance em si, né? O Danilo, que é o lance esportivo, o árbitro. Isso eles decidem num estalo de dedo. Anula, gaveta, pronto. Aí pega um cara, e o Rodrigo Caetano não é santo, ele sabe disso. O Rodrigo é baixutinho nervoso, né? Quem conhece o Rodrigo Caetano é baixutinho nervoso. Ele vai lá, já deu murro em cabine do VAR, né? Tem um passado aí que também contribuiu, inclusive, para essa pena. Mas o STJD, rapaz, olha quanto tempo foi esse jogo, agora vem discutir isso de novo. E outra coisa, né? Eu não sei, Rodrigo Caetano ir, não ir, se não pode ir com a delegação, vai outro voo. Isso que eu ia falar. Vai saber, né, Léo? Isso é de uma... Eu ia falar babaquice, mas é um termo feio. Isso é só bobagem. Sabe por quê? Ah, ele não pode ir com a delegação. Beleza, o Galo vai no voo das 8, o Rodrigo Caetano vai no voo das 9. Ele vai levar a mulher dele para passear lá em Fortaleza. Aí, por coincidência, ele vai ficar no mesmo hotel. Ele vai ficar no mesmo hotel, a reserva é feita, não é feita pelo Galo e tal. E ele tem todo o direito de transitar pelo hotel. Ele pode conversar com os jogadores. Gente, sabe, sem brincadeira, se quiser punir, e acho que todo mundo tem que ter punição, principalmente árbitro. Porque nesse lance do Danilo Barcelos, pune o Rodrigo, pune o Vitor, pune isso e tal, mas o Danilo não. O Danilo passou em branco. E era um lance para expulsão. A entrada dele no Guga foi muito forte. Só para relembrar, ele dá uma voadora no Guga. É, né? Não, ficou a marca da chuteira dele no Guga. A chuteira bate no tórax do Guga. Pois é, Guga. então todo mundo é punido. Inclusive uma punição besta como essa, que é para os diretores do Atlético. Agora, a gente precisa evoluir muito no futebol brasileiro, Everton. A gente cobra muito dos clubes, dos jogadores, mas a gente também precisa evoluir no STJD, né? É gostar de aparecer, como o Thiago Reis falou aqui, né? O futebol, ele dá palanque para muita gente que não tem a menor relevância, né? Eu acho que o ato não tem relevância, a punição não tem relevância, como também acho que eles ficarem aqui nesse período todo, até o final do campeonato, não muda absolutamente nada. Não muda nada. O Atlético não vai deixar de jogar mal ou vai começar a jogar muito bem se eles estiverem na delegação. Muda nada, inútil. Você quer ver um outro julgamento que vai ocorrer? Vou até ver a data aqui certinha. Amanhã. O Rogério Maia é o preparador de goleiros do Atlético. Ele vai ser julgado amanhã, sabe por quê, Léo Figueiredo? Porque ele foi expulso no jogo contra o Santos. Ele foi lá falar pro Everson sobre o pênalti. E ele foi passar uma orientação pro... Puxa vida, gente, sabe, você falou no intervalo interativo que você não quer perder 90 minutos da sua vida assistindo São Paulo e Curitiba. Pô, vai ter, sei lá, 6 auditores, advogado, o próprio Rogério Maia, sentar num julgamento que ele deu uma instrução pro Everton, que ele poderia ter gritado lá da beirada do campo, que ele podia ter feito um massagista, sabe assim, a gente perde tempo no futebol com umas coisas. E eu vou te falar, não fosse notícia, fato, que existe um STJD, eu de verdade, eu ignoraria essa notícia. Mas eu tenho que noticiar que o preparador de goleiro do Atlético vai perder, sei lá, 2, 3 horas do tempo de trabalho dele, vai ter que sentar por vídeo ou vai até lá no Rio de Janeiro para uma audiência, porque ele falou para meu filho, pula para cá, pula para lá, sabe? Porque ele fez o trabalho dele. Pelo amor Porque de ele Deus. é o auxiliar de goleiros, Natália Fiuza. Se ele tá lá no campo fazendo parte da delegação e não pode falar pro goleiro dele, olha, esse cara bate pênalti aqui ou ali,
o cara que é o auxiliar de goleiros. E aí? Também acho que a gente perde tempo com essas discussões que não levam para lugar nenhum. Mas especificamente sobre o caso do Vitor e do Rodrigo Caetano, teve uma coisa que me chamou a atenção. Um dos auditores disse, na hora de passar, né, o que ele teria decidido, que o pleno tem sido muito duro com situações como essa e que a intenção é a melhor possível. Acabar com as ofensas contra árbitros, estou lendo aqui o que ele falou, para chegar ao nível do futebol europeu, chegar ao patamar dos europeus. Aí o primeiro passo é ter a arbitragem do patamar europeu. E outra coisa, eles deveriam ocupar o tempo deles para chamar o Daronco e explicar para o Daronco como um árbitro FIFA deve proceder diante dos atletas, de não ficar provocando o atleta, de não ficar menosprezando o atleta. Ameaçando o atleta. Eu acho o seguinte, sabe, Léo? Sabe o que vai acontecer? O Sport Recife quase é palco de uma tragédia, a Ilha do Retiro. Sabe o que vai acontecer? Vê aquela punição, anota aí e me cobra, vai dar aquela punição violenta. 10 jogos. 10 jogos, 4 meses fechado, ninguém passa na rua, na porta da Ilha do Retiro, é um absurdo. Aí vai pro pleno. Chega no pleno, muito duro, 10 jogos é muito. Cai pra 4 jogos e uma multa. Aí daqui a pouco entra o recurso, uma multa e 2 jogos, portão fechado. Cara, não sai do lugar. Não sai do lugar. Por isso que os casos se repetem. Por isso que você viu na Ilha do Retiro, você viu lá na Arena. Se tá errado, tem que ser punido. Mas com punições que, de fato, corrijam e ensinem alguma coisa, porque o Vitor não viajar não muda muita coisa, ele pode estar na cidade da mesma forma. E, poxa vida, se é para acabar com a ofensa da arbitragem, o primeiro passo é melhorar o nível da arbitragem. Esse caso do esporte aconteceu em 2009, lembra? Curitiba e Fluminense, gente? Não morreu ninguém policial no campo. Deu em nada. Não, Thiago, o Cruzeiro aqui. Também, a punição do Cruzeiro quando caiu, aí o Cruzeiro pagou a punição com os portões fechados. Numa pandemia, que não tinha torcida. Então, vamos mudar o rumo da prosa aqui, vamos falar de uma coisa